Abra sua Bíblia, caso a tenha, ou acesse no celular. Lucas capítulo 24. Lucas, 24º capítulo, 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim na versão, a Bíblia tem várias versões hoje na língua portuguesa, quase todas elas decorrentes da tradução João Ferreira de Almeida, e aí tem na linguagem fácil, não é isso, popular, tem na revisada, na atualizada, mas todas elas foram baseadas na mesma versão, que é a versão Ferreira de Almeida. Mateus 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam fechados, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Vamos orar? Senhor,
Abençoa-nos, ó Deus, com a palavra do Senhor. Que o Senhor também faça arder o nosso coração, como o coração dos dois jovens de Emaús, enquanto nesta noite tu te manifestas e fala a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Dois jovens estão voltando depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles foram a Jerusalém, provavelmente para a festa, a Petsá, a Páscoa, que era uma semana em que os judeus comemoravam o tempo que eles estiveram no cativeiro e agora eles estavam livres. E essa festa foi dita a Deus, a Moisés, por Deus a Moisés, que deveria ser assim. E eles foram a Jerusalém. Chegaram lá, eles tomaram conhecimento de que Jesus, porque eles também faziam parte, ele diz, as mulheres do nosso grupo. Então eles faziam parte do grupo dos crentes em Jesus. E eles estão lá, e eles tomam conhecimento que Jesus, o Nazareno, que fazia obras extraordinárias e que falou que iria trazer a libertação ao povo de Israel, ele havia morrido. E eles estavam aguardando a ressurreição, mas nada aconteceu. E aí eles estão voltando, caminhando para Emaús, 11 quilômetros de distância aproximadamente. Eles instauram uma caminhada e eles estão voltando para casa arrasados. Não há nada pior do que você estar esperando que Jesus faça alguma coisa e aparentemente ele não fez, ele não realizou. E você tem a expectativa frustrada, porque você aprendeu a colocar toda a confiança no Senhor. Esses dois jovens estão mais ou menos assim. Não quer dizer que Jesus não tinha ressuscitado, mas eles não estavam em sintonia com aquilo que realmente estava acontecendo. Não é porque eles achavam que não houve ressurreição, é que a ressurreição não teria acontecido. Eu gosto de contar, em 1969, julho de 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez. Foi à Lua numa operação chamada Apolo. E ele foi para a Lua e já desde lá até hoje 12 homens pelo menos pisaram o solo lunar, tocaram o solo. O último foi Collins. Eugene tocou a Lua o último homem que pôde fazer isso. Mas eu lembro que em 69, eu nasci em 59, e em 69 ainda não tinha 10 anos de idade. E numa TV preto e branco, na sala de casa, nós víamos o lançamento e depois o retorno da cápsula. E eu, garoto, lembro assistindo aquele retorno do homem que foi à Lua. E ainda as imagens do homem tocando o solo da Lua, saltando na Lua pela primeira vez. Eu lembro que os meus avós maternos na sala, eu lembro que minha avó estava ao lado do meu avô e meu avô disse assim: isso é besteira. Como é que o homem vai até a Lua? Vai pisar na Lua? Isso é um monte de mentirada. Como que o homem vai pisar na Lua? E eu era garoto, eu olhava para eles, olhava para a televisão, olhava para eles, olhava para a televisão, e a minha avó concordava com ele, dizendo, eu disse, vô, está passando ali, que ele foi à Lua, estão voltando da Lua. E aí a minha avó olhou a Lua e disse, isso aí é algum lugar deserto, que eles filmaram isso, inventaram isso, que o homem foi até a Lua. 1969, certamente teriam dificuldade. Só que, irmãos, minha avó morreu alguns anos atrás, e se você perguntar a ela, no século 21, ela continuava dizendo, foi nada, isso é invenção. Não é porque ela disse que o homem não foi, o fato aconteceu. Ela que não está, ou eles não estavam em sintonia com aquilo que estava realmente acontecendo. Eles estavam distantes da realidade. O grande problema desses dois jovens de Emaús é o mesmo problema.
Pessoas que não estão em sintonia com aquilo que Deus está fazendo, ou com aquilo que está acontecendo no reino de Deus, terão dificuldade de acreditar que Deus esteja fazendo alguma coisa neste exato momento. A palavra acontecer aparece pelo menos 3 vezes nesse texto, porque é uma reafirmação da realização divina. Eles dois estão voltando para casa e eles estão... A narrativa bíblica, eu acredito que só está aqui por causa dessa situação. Eles estão voltando para casa, eles estão arrasados. E aí Jesus aparece ao lado deles dois na estrada de Emaús. E eles estão tão arrasados, tão incomodados, está anoitecendo, eles estão caminhando, que eles não percebem que Jesus está ali ao lado deles. Então, 2 fatos, pelo menos, devem ser destacados imediatamente nesse fato, nesse contexto. O primeiro deles, eles não conseguiram acreditar que houve a ressurreição. Porque a narrativa deles ao próprio Jesus, sem reconhecer Jesus, algumas mulheres foram até o sepulcro e disseram que ele está vivo. Ou seja, eles foram informados, mas eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam acreditar no que as mulheres experimentaram, não conseguiam acreditar no que a comunidade estava declarando. Quantas vezes nós vivemos rodeados de pessoas assim, que têm dificuldade, porque não estão em sintonia com a igreja, não estão em sintonia com o grupo de oração, não estão em sintonia com a sua célula ou com o seu PG, têm dificuldade de acreditar naquilo que Deus está realizando. Ele até quer, eles dois gostariam que isso tivesse acontecido, eles estão chateados, aborrecidos, porque eles ouviram que aconteceu, mas eles não conseguem acreditar no que aconteceu. E Jesus então se aproxima deles e diz: por que vocês dois estão tristes, estão discutindo, vão conversando pelo caminho, o que é que vocês estão conversando? E aí um deles diz assim: será que só você é o único que não consegue, que não sabe o que aconteceu? Você percebe a declaração dele? Ele está dizendo: está todo mundo comentando, está todo mundo falando, será que só você não sabe? Ou seja, todo mundo está falando, mas nós dois não cremos. Todo mundo está testemunhando do que aconteceu. Há um burburinho, há um mexerico na cidade, todo mundo está comentando. E será que só você não sabe o que nós sabemos e as outras pessoas sabem, mas nós não conseguimos crer? E Jesus diz: o que aconteceu? Ele diz: Jesus, varão em poder, em autoridade, ele foi preso, ele foi morto, ele disse que iria ressuscitar. E algumas mulheres foram ao sepulcro e tiveram uma visão de anjos dizendo que ele está vivo. Mas até agora, nada aconteceu. Eu pergunto a você: nada o quê? Vou repetir a expressão deles. Jesus, varão valoroso em obra e poder, ele foi preso, foi morto. E as mulheres foram ao sepulcro, e no sepulcro tiveram uma visão de anjo, o sepulcro está vazio, e os anjos disseram a elas que ele já está vivo. Eles sabiam tudo. O que mais eles queriam saber? O que mais eles precisavam saber? Sabiam tudo, mas não conseguiam acreditar. Sabe por quê? O coração estava empedernido, estava em pedra, petrificado. E para você crer, não basta saber.
Você pode pegar as Escrituras e ler toda a Escritura todos os anos e não crer no que está escrito nela. Você pode pegar a palavra de Deus e guardar inúmeros versículos e não saber, não conseguir crer no que está escrito nela. E eles sabiam tudo. E aí Jesus vai caminhando, vai anoitecendo, está anoitecendo. E quando eles chegam no lugar em que, o aldeamento onde eles viviam, chamado Emaús, que a Bíblia vai chamar da comunidade deles, e aí eles olham para Jesus, naquele anoitecer, na escuridão da noite provavelmente, e dizem: fica conosco, já está tarde. Você vai continuar a caminhada e fica aqui, dorme aqui na nossa casa, e amanhã você continua a sua caminhada. E aí Jesus entrou, sentou-se à mesa com eles, eles colocaram pão sobre a mesa. Jesus pegou o pão, quando Jesus partiu o pão, eles olhando, provavelmente à luz da lamparina sobre a mesa, eles olhando, e diz, e como que caíram dos olhos dele escamas, e eles perceberam que era Jesus. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus se ausentou deles. Eles disseram: é tarde da noite, fica conosco. E aí Jesus se ausentou, saiu, foi embora. Diz o texto, desapareceu. E aí um olhou para o outro e disse: é Jesus. Estava o tempo todo com a gente, na estrada, na volta. Foi ele quem partiu o pão. E aí o outro disse: enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Vou repetir, não é agora, quando partiu o pão, mas na estrada, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. E a coisa mais triste é quando Deus fala e você não reconhece que Deus está falando contigo. Quando Deus fala ao seu coração e você não percebe que o Senhor está se revelando a você, e Ele está dizendo: não faça, e você diz: eu vou fazer. Ele diz: não vai, e você diz: eu vou. Ele diz: volta, e você diz: não volto. Ele falava, e a gente não reconheceu, ou não reconhecia que era Ele. Lembram que eles disseram a Jesus: fica, já é tarde da noite, fica em casa. E o texto diz assim: na mesma hora que isso aconteceu e Jesus desapareceu, eles se levantaram da mesa e voltaram a Jerusalém. 11 quilômetros de distância. E eles dois, está no plural o verbo, e eles dois retornaram. Provavelmente atônitos, ofegantes, e eles foram, até conseguir chegar onde os apóstolos estavam reunidos. E aí os apóstolos estavam dizendo: Ele apareceu a alguns de nós. E eles entraram, sentaram na roda, onde as pessoas estavam. E aí eles dois disseram: nós estamos voltando de Emaús, 11 quilômetros, tarde da noite, chegamos aqui de madrugada, para dizer a vocês que Ele esteve conosco, na nossa casa, na estrada e no partir do pão. Eles faziam parte daquele grupo, e agora eles podiam testemunhar da ressurreição. Fazer parte de um grupo não é suficiente, porque pode ser que você faça parte e não creia. É o que estava acontecendo com eles. Fazer parte de um grupo é importante, mas pode ser que você faça parte de um grupo, Jesus fale ao seu coração e você não consiga perceber que é Ele quem está falando. Aí não adianta coisa alguma. Fazer parte de um grupo só é importante quando você reconhece que Jesus está presente e você está disposto a testemunhar da manifestação de Jesus. Amém?